metropolitana na cobertura das eleições de 2024. Taubaté tem 242.906 eleitores, dados divulgados pelo TRE referente ao mês de junho de 2024, sendo 53% do sexo feminino e 47% do sexo masculino, distribuídos em 2 zonas eleitorais. Em 2020, votaram no primeiro turno 162 mil eleitores. Se 2024 seguir a mesma linha de 2020, teremos 170 mil eleitores que deverão votar. Essas projeções mostram um número preocupante que deve crescer ainda mais nessas eleições. As abstenções, que podem chegar a 73 mil eleitores, pessoas que por algum motivo irão deixar de votar. Serão 6 candidatos a prefeito e 300 concorrentes para o cargo de vereador, que disputarão 19 vagas no município. O advogado e especialista em direito eleitoral, Marcos Limão, falou sobre as novas regras que entrarão em vigor nas eleições de 2024. Nós temos muitas regras que disciplinam, regras novas que disciplinam as eleições de 2024, embora não tenha tido reforma eleitoral em 2023. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Hoje nós temos possibilidades de fazer doação via Pix, né? Nós temos uma obrigação de, na hora de distribuir os recursos públicos, os partidos precisam observar a quantidade de candidaturas de mulheres e a candidatura de negros. E a candidatura de negros, eu digo de homens negros, de mulheres negras. Além disso, nós temos regras relativas à prestação de contas. A retificação da prestação de contas parcial, ela deve ser feita até o dia seguinte à eleição. Isso é importante que os candidatos saibam, porque a retificação ela é um instrumento utilizado para que as contas ao final, na prestação de conta final, ela chegue de maneira adequada. Então nós temos que atentar. Uma regra nova, além disso, nós temos a federação, que é uma figura nova disputando a eleição, que são reuniões de 2 ou mais partidos que agem como se fosse uma única agremiação. Você comentou no ar sobre uma regra que vale para cidades que, se não me engano, tem mais de 200 mil eleitores. O que seria? Isso. Onde há mais de 200 mil eleitores, as candidaturas elas são obrigadas a indicar no registro de candidatura quem é o seu encarregado de dados, também chamado de DPO. Esse encarregado de dados é uma profissão nova que foi criada no Brasil a partir da edição da lei da LGPD, e é esse encarregado que fará a interlocução entre a candidatura e o eleitor, e a candidatura e a Autoridade Nacional de Dados Pessoais em caso de um incidente de vazamento de dados. 2024 está bastante diferente, a gente tem algumas peculiaridades. A primeira delas é a polarização que sempre existiu entre esquerda e direita, não existe mais. Hoje a disputa está entre a direita e é o que a gente chama de extrema-direita, né, para poder diferenciar um grupo do outro. E nesse âmbito existem várias candidaturas, então haverá uma fragmentação dos votos. Isso indica que, com certeza, a eleição em Taubaté será decidida no segundo turno, né? Além disso, nós temos algumas outras novidades, né? A exemplo que eu posso citar aqui é um dos principais candidatos hoje com perigo de sofrer uma sanção de inelegibilidade no meio do processo. Por fim, traremos agora alguns dados de 2020. Votos válidos foram 139.737. Votos brancos, 10.610. Nulos, 10.123 e abstenção, 67.192 eleitores. Carol Nogueira para a Rede Metropolitana.